Se você não achou, né? Nós temos aqui na nossa Bíblia gigante. Assim diz a palavra do Senhor: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura eram iguais ao comprimento. E ele mediu o muro, e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, e o quarto com esmeralda, e o quinto com sardônio, e o sexto com sárdio, e o sétimo com crisólito, e o oitavo com berilo, e o nono com topázio, e o 10º com crisópraso, e o 11º com jacinto, e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Glória e honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Verso 14 diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua mensagem. Espírito Santo, te pedimos agora ajuda, que o Senhor fale conosco, que o Senhor seja o que o Senhor sempre é, que a Tua palavra seja agora lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, nessa manhã, essa manhã profética, essa manhã de decisões, essa manhã, Senhor, de alinhamento, que o Senhor possa nos conduzir a um lugar de graça e de autoridade. Aquilo que precisa ser mudado em nós, Senhor, ajuda-nos. Sentimentos, emoções, coisas que nos impedem de avançar e fluir, nós te pedimos, Senhor, tira de nós, e que a partir de agora o Teu Espírito Santo seja o guia em nós e através de nós. Que tudo aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que a Tua vontade, Senhor, se levante nesse lugar. Ajuda-me, Senhor, a entregar a Tua mensagem de maneira íntegra, sem nenhum tipo de ruído, e ajuda a todos nós, Senhor, a recebermos a Tua palavra no coração. Queremos ser a boa terra que vai guardar essa palavra para que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Essa é a oração que fazemos, dando ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a vida com Deus, ela pode ser resumida em 3 grandes fases, 3 grandes épocas, 3 grandes temporadas, e invariavelmente todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por essas fases. A primeira delas é aquele momento da nossa existência em que nós não conhecemos Deus, não conhecemos a sua vontade, não conhecemos os desejos do Senhor e as suas promessas. Podemos chamar esse momento, essa fase da nossa relação com Deus,
de um momento ou a fase, a temporada da ignorância. É um momento em que nós não temos uma relação com Deus de maneira consciente. Deus está em todo lugar, então quando nascemos já estamos nos relacionando com Ele, porque viemos dEle, mas da nossa parte não existe uma consciência da existência de Deus, dos desejos do Senhor, da vontade do Senhor, dos propósitos do Senhor. Então essa fase é uma fase que a Bíblia mesmo chama de o período da ignorância, que é quando nós ignoramos, que é quando nós não conhecemos aquilo que Deus deseja realizar. E nesse período vem a importância dos evangelistas, os missionários, pessoas que Deus levanta para levarem a boa nova e a notícia da existência de um Deus que salva, que cura, que liberta. Pessoas que Deus dota de uma capacidade para ir a lugares e a pregar essa boa notícia de que o preço pela vida eterna já foi pago, que existe um Deus que ama a humanidade. Existem muitas pessoas que hoje estão vivendo a sua própria vida, o seu bel prazer, e não é porque desejam viver assim, mas estão vivendo assim por ignorância, porque não sabem da existência do amor de Deus, porque não conhecem a história do Filho de Deus que um dia veio a essa terra e se rendeu para que todos nós tenhamos vida e vida abundante. Então aqui entra aquilo que Paulo escreveu aos romanos, à igreja de Roma, quando ele diz: olha, aquele que invocar o nome do Senhor, qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele vai dizer: como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como eles vão invocar alguém que eles não creram? E aí ele segue dizendo: e como eles vão crer se não ouviram nada sobre esse Deus? E como eles vão ouvir se não existe quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Paulo está dizendo: olha, as pessoas precisam invocar o nome de Deus. No dia da angústia, a quem nós clamamos? A Jesus. No dia da dor, a quem nós nos apegamos? A Deus. No dia em que tudo nos falta, quem é o socorro bem presente na hora da angústia? Deus. Mas nós clamamos ao Senhor porque o conhecemos, cremos porque ouvimos, e ouvimos porque alguém pregou. E Paulo está dizendo: é necessário que hajam pessoas que preguem, que vão adiante, que ministrem, que falem sobre esse Deus, para retirar as pessoas da ignorância. O mesmo Paulo vai dizer lá em Atos, ele vai escrever aos gregos, e ele vai dizer que quando nós estamos vivendo o período em que ignoramos a vontade do Senhor, a presença de Deus, a existência de Deus, Deus não leva em consideração esse período da nossa história. Por não conhecermos a Deus, o ofendemos sem saber. Por não conhecermos os caminhos, as direções do Senhor, nós andamos, como a palavra de Deus diz, como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, disse Isaías. Nós vivíamos nos opondo à vontade do Senhor, porque não conhecíamos essa vontade. Então Deus não leva em consideração o período da ignorância. A palavra ignorância no original, no grego, é agnoia, que significa dizer cegueira moral. Era o período em que nós andávamos fazendo e envolvidos em coisas que hoje não é digno nem falar. São coisas que fazíamos na nossa mente, com o nosso corpo, nas nossas atitudes, que aos olhos do Senhor não é bom nem citá-los. E por que vivíamos assim? Porque vivíamos uma vida sem a consciência de Deus, sem a consciência da vontade do Senhor. E esse Deus é tão maravilhoso, que esse período em que não o conhecíamos, Ele não leva em consideração. Sofremos os danos porque tudo aquilo que semearmos vamos colher, mas não existia uma oposição de Deus contra nós, porque vivíamos uma vida sem a consciência da vontade de Deus.
A palavra de Deus vai mostrar ao longo da Bíblia muita gente que hoje nós olhamos e são pessoas que nós temos admiração. Homens e mulheres que tiveram uma história com Deus de realizações incríveis, mas que quando você vê a sua vida pregressa, o início da sua história, eram pessoas que nessa fase da ignorância, da agnóia, da cegueira moral, cometeram coisas terríveis contra Deus. Mas porque Deus não leva em consideração aquele período? Quando a consciência veio, Deus cumpriu todas as suas promessas sobre ele e sobre ela. E essa é a dádiva de andar com Deus. Que quando estamos errando, que quando estamos fora do alvo, fora do caminho, por inconsciência, esse Deus derrama sobre nós uma bênção tal, até que nós possamos encontrar o caminho, encontrar a verdade, e uma vez encontrando a verdade, Ele não nos pune pelo tempo da ignorância, senão que derrama bênçãos tal, que nós podemos ter uma vida que aquilo que era para desonra, se transforma em dupla honra para a glória de Deus. É por isso que gente que teve um casamento destruído, quando encontra e tem consciência de Deus e vive uma vida com o Senhor, tem também autoridade para levantar outros casais que outrora estavam caídos, mas que na presença de Deus ficarão de pé. É por isso que gente que um dia teve uma adicção, uma vida aprisionada a um vício, em nome de Jesus chegará o tempo da liberdade, e quando se libertar terá autoridade também para declarar aos que ainda estão aprisionados: o Senhor me libertou, e se libertou a mim, também vai libertar você. Olha como Deus é bom. Nos opomos à sua vontade por ignorância, mas Ele não leva em consideração. A Bíblia conta a história de um homem que, quando Jesus morreu, o Espírito de Deus foi liberado sobre a igreja. Aqueles homens simples começaram a fazer coisas extraordinárias. Eles foram tão cheios do Espírito de Deus que habitava em Jesus, que eles não precisavam nem pregar sobre libertação e cura. Eles não precisavam nem tocar nas pessoas. O simples fato deles passarem pelos lugares, a sombra deles tocava nas pessoas, e a sombra deles ia curando as pessoas que estavam enfermas pelo caminho. Uma onda poderosa liberada por Deus, de avivamento, de sinais, de curas, de milagres, ao ponto de roupas que eles usavam, lenços, aventais, serem tirados deles e levados a enfermos longe. E a unção que estava neles se impregnava nas suas roupas, ao ponto de que lenços e aventais tocavam em enfermos e eles eram curados. Agora, esses homens antes tiveram uma vida nesse período da ignorância. O maior deles foi Paulo. Esse homem antes era Saulo, e ele vivia conspirando contra a igreja de Deus, na sua ignorância. Não conhecia o Senhor, não conhecia a vontade de Deus, e ele era um perseguidor da igreja. Quando você vai em Jerusalém, existe uma porta em Jerusalém até hoje chamada Damascus Gate. É o portão que vai dar saída para a cidade de Damasco. É o portão por onde Saulo pegou cartas dos judeus para perseguir e prender todos aqueles que ele encontrasse pelo caminho, que seguissem a Jesus. Ele sai por aquele portão e vai para a cidade de Damasco para prender, para aprisionar, para matar os cristãos. E no meio desse caminho, em cima do seu cavalo, ele está indo furioso, ele está indo tomado por ira, porque ele quer agredir os cristãos, quer prender. Na sua ignorância, ele queria o mal do povo de Deus. E nessa caminhada, quando ele está no meio do caminho, se aproximando da cidade de Damasco, o texto diz que brilhou uma luz forte brilhou ao seu redor. E quando essa luz brilhou, o texto diz que ele cai da cavalgadura, ele cai de cima da sua estrutura, daquilo que ele usava para
avançar da sua força física, do seu poderio, ele cai e vai ao chão, vai ao pó. E aqui começa o caminho da conscientização. Até a luz de Deus brilhar sobre nós, nós andamos na força do nosso braço, nós andamos pautados na nossa estrutura, no carro, nas roupas, na quantidade de dinheiro na conta, na autoridade que temos lá na empresa, nos lugares, o nosso próprio nome. Andamos sobre uma estrutura até que a luz de Deus brilha, e quando ela brilha nós caímos. Não é uma queda para a morte, não é uma queda para a desonra, mas é uma queda para a realidade que nós somos pó. Uma gripe, gente, nos derruba. Um vírus microscópico nos leva à falência. Mas sem essa iluminação de Jesus, de Deus, parece que somos fortes e não abandonamos a estrutura. Mas quando a luz brilha, quando temos consciência de quem Jesus é, a primeira coisa que acontece é uma queda. Não é uma queda da morte, mas é uma queda para a realidade. Voltamos para o pó, para um lugar raso. E nesse lugar raso o processo de consciência começa. Perceba que o texto diz que a luz brilhou e Saulo caiu. E quando ele cai, até agora não tem voz, não tem palavra, não tem direção. Porque enquanto estamos na nossa estrutura, na nossa resistência, Deus até fala, mas a gente não consegue ouvir. A palavra de Deus diz que chegaria um dia em que o Filho do Homem falaria, e aqueles que estavam mortos ouviriam a sua voz. Enquanto estamos vivos, o Senhor fala, mas a gente não ouve. Mas quando a gente morre para nós, aí Ele fala e a sua voz nos coloca de pé. Agora esse homem está no pó. Agora esse homem está em um lugar que a sua autoridade, que a sua força, que a sua habilidade, capacidade técnica, nada disso serve. Ele está na lona. E que lugar precioso é o chão. E que lugar maravilhoso para a transformação de Deus na alma humana é o pó. Que poderoso é abrirmos mão dos nossos títulos, das nossas patentes, e nos lançarmos ao pó e dizermos: Senhor, nesse lugar raso eu só tenho uma opção, é ouvir a Tua voz, Senhor. No lugar raso o que sobra é a voz do Senhor. Nesse lugar de humilhação é ali que o Senhor vem para começar a nos exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Nesse lugar onde Saulo cai e vai ao pó, então Deus fala. E Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus vai dizer a Saulo: você está me perseguindo, Saulo. Jesus já tinha morrido, não estava mais na terra. Saulo estava perseguindo os cristãos, o povo da igreja. Mas Jesus disse: Saulo, você está me perseguindo. Porque quem se opõe ao povo de Deus não se opõe ao povo, se opõe a Deus. Quem se opõe à vontade de Deus na minha e na sua vida não se opõe a nós, se opõe ao Deus que nós servimos. Por isso não é necessário lutar contra a carne, contra o sangue, não. Existe um Deus que nos justifica. Existe um Deus que vai à nossa frente para guerrear as nossas batalhas. E esse Deus apareceu a Saulo dizendo: Saulo, por que você se opõe? E Saulo no chão, com aquela glória de Deus, ele pergunta: Senhor, quem és? Ele não sabia quem era, mas ele já tratava como Senhor. Ele não sabia o nome, mas ele já tinha uma ideia de que era algo celestial, excelso, divino. Era poderoso demais, era um poder que Saulo até então não tinha experimentado. Quando saímos da ignorância, o que começa a acontecer é exatamente isso. Começamos a experimentar um poder que a bebida não dá, que a droga não dá, que a prostituição não dá, que o dinheiro não dá. É um poder que nos preenche.
É um poder que vem e que no outro dia não tem ressaca, tem desejo de mais. É uma sede e uma fome que Jesus disse: bem-aventurados são vocês que têm fome e sede, porque vocês serão saciados. Ele trata aquele mover como o Senhor. Quem é esse Senhor? E Deus, Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, Saulo, tu vais entrar na cidade, os homens vão te conduzir, você vai ficar sem enxergar, e quando você chegar lá, eu vou enviar alguém que vai botar as mãos sobre você, vai orar sobre você, você vai voltar a ver, vai ser cheio do meu espírito, a sua vida será transformada, Saulo. Quem está em volta ouve, diz o texto, a palavra. Quem está em volta não vê a luz, não vê Jesus, mas escuta o que Jesus falou com Saulo. E essa é a dádiva de quem ouve a voz de Deus. Se você começar a ouvir a voz de Deus na tua casa, a tua casa também vai ouvir em nome de Jesus. Gente que ouve a voz de Deus vai contagiando todo mundo à sua volta. Daqui a pouco está todo mundo fissurado em ouvir a voz de Deus. Não é mais eu posso, é o Senhor. Senhor, o que tu queres? Não é mais eu vou, é Senhor, se tu desejares. Porque a maior dádiva de um ser humano é ouvir a voz do Criador, gente. Essa voz entra em um lugar que nunca mais te deixa dúvida. Quem ouviu a voz do Senhor jamais retrocede. Dificuldades virão, problemas virão, mas ele não consegue voltar. Saulo agora é conduzido, cego, sem ver. Porque quando Jesus vem, a primeira coisa que acontece é nós paramos de enxergar o lado de fora. Não é mais o marido, não é mais a mulher, não é mais a igreja, não é mais o pastor. Meu Deus, muda o universo, porque está todo mundo errado e eu estou certo. Não, não é mais os outros, agora sou eu. Saulo fica durante 3 dias sem ver para fora, olhando só para dentro. Porque quem tem um encontro com o Senhor não é mais ai deles, é ai de mim. Quem anda com Jesus, quem começa a ter um contato com Ele, a consciência vem, a ignorância começa a sair. E agora eu não quero mais me expor, eu não quero mais que a mudança seja no outro. Agora eu só tenho um lugar para olhar. Quem não consegue ver para fora só pode olhar para dentro. 3 dias para que o perseguidor, para que aquele que se opunha à vontade de Deus, agora ele está em 3 dias de jejum, de oração, olhando para dentro. Esse Jesus que apareceu para ele é o mesmo Jesus que fala com Ananias e vai dizer a Ananias: Ananias, vai a uma casa, a casa de Judas, e entra na rua chamada direita, porque lá existe um homem que eu o toquei e que ele está esperando. Eu já dei uma visão para ele, ele está esperando alguém que chegue na casa, põe as mãos sobre ele e ore por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo e volte a ver. E Ananias ouve a voz do Senhor, mas conhecendo a fama de Saulo, ele diz: Senhor, esse homem causou muitos males, ele perseguiu, ele é um ignorante, Senhor, ele não conhece a tua vontade. E então Jesus vai dizer: antes ele era um perseguidor, mas agora ele é para mim um vaso escolhido. Antes roubava, mas agora é pastor. Antes mentia, mas agora é servo de Deus. Antes se drogava, mas agora é um evangelista. Antes era, mas agora com Jesus não é. Não é. O mundo vai dizer, mas era. Quem nunca passou por isso? A gente se converte e sabe que Deus nos converteu, mas a família fica meio olhando, dizendo: será? Os amigos dizem: até quando? Bebi até a garrafa, agora diz que não bebe mais. Era o mais doido que o Batman, agora está aí falando de Jesus. Como? A terra vai tentar colocar rótulos antigos em nós, mas o céu já declarou a unção que carregamos. Você é o que Jesus disse que você é. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e acabou. Não é incomum, quando a consciência vem, nós pegarmos pessoas que ainda estavam no erro,
mas já consciente que não eram mais daquela vida, terminam o erro que estavam fazendo para dizer: olha, quando eu terminar eu nunca mais faço. Eu tenho um amigo que ele fumava muita droga alucinógena, conhecida como a erva do inimigo. E ele fumava muito, e aí veio um dia a consciência veio sobre ele: tu é de Jesus, acabou, o Espírito Santo o encontrou. E aí ele, muito doido, dentro do quarto disse: eu vou fumar até o fim, mas depois eu não fumo mais, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. E acabou, virou missionário, pregador do Evangelho, está em Deus. Estava aqui agora conversando com um irmão ali, ele dizendo: olha, eu tocava, eu era um músico profissional e todos bebiam, e um dia eu estava indo para pegar bebida, eu já tinha consciência de Deus. Veio a consciência no meio do lugar que eu estava, com um copo de bebida na mão, e a consciência começou a me dizer: tu nunca mais vai beber, tu nunca mais vai beber, tu nunca mais vai beber. E os amigos em volta dizendo: cara, o que foi? Tu está travado aí, o que foi? O que está acontecendo? E ele parado dizendo, olhando para o copo sem falar nada, e Deus falando com ele: tu nunca mais vai beber. E ele disse para os amigos: olha, hoje eu vou terminar aqui com vocês, mas a partir de amanhã eu nunca mais bebo. E os amigos disseram: todo mundo tentou fazer isso, rapaz, ninguém conseguiu. E até hoje nunca mais bebeu, para a glória de Deus. Ananias, quando recebe a palavra de orar por Saulo, ele vai com um rótulo para colar em Saulo: perseguidor, alguém do mal. Só que Jesus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aquilo que ele fazia é porque não tinha consciência. Agora ele é para mim um vaso escolhido. Ananias vai, coloca as mãos sobre ele, ora, escamas caem dos seus olhos, e agora ele volta a ver. E aquele que era um perseguidor, quando a consciência veio, agora se transforma em um pregador do Evangelho. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por esse cara que um dia era um perseguidor da igreja. Mais da metade dos textos do canon bíblico que nós lemos hoje no Novo Testamento, Deus revelou a esse camarada que um dia sem consciência era um opositor. Vida de agnoia, uma vida sem consciência moral. A segunda fase da vida é quando a consciência vem. Mas aí tem um problema, porque quando a consciência vem, os nossos hábitos precisam mudar. E aqui começa uma luta que a maioria de nós, e eu creio que a totalidade da humanidade passa, é a temporada da desobediência. Conhecemos a vontade de Deus, tivemos um encontro com o Senhor, mas a nossa carne diz: tu é doido. O mundo diz: quem não é visto não é lembrado, e agora tu quer te esconder. Não, está errado. O mundo diz: aglutina, tenha muito para você, porque quem tem muito é bem sucedido. E Deus diz: a maior alegria em dar do que em receber. Não, uma luta, um conflito. O mundo diz: você tem que estar em evidência, porque senão as pessoas não vão lembrar de você. Você tem que ter muitos likes, muitas visualizações, porque senão você será irrelevante. E aí Deus diz: e você entra no teu quarto e fecha a porta e ora em secreto, e o Deus que vê o secreto te recompensará publicamente. Deus pega um monte de Zé Mané igual a gente e levanta para a sua glória. Mas existe um conflito, e esse período é um período que muitos alongam e vivem uma vida mediana, quando poderiam viver uma vida sublime. A fase em que nós nos opomos, somos opositores da vontade de Deus. Temos a consciência, conhecemos o Senhor, tivemos um encontro, mas a nossa carne, ela ainda luta para que nós façamos a nossa própria vontade.
Paulo vai declarar isso também: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma luta, porque o espírito e a carne, eles se opõem um contra o outro, para que não façamos o que devemos fazer. Existe uma guerra, uma luta na mente. A consciência da palavra em nós diz: perdoa, mas a carne diz: não, não se rebaixe, não se humilhe, não faz isso. Uma luta. O Espírito diz: abençoa, libera. E a carne diz: não, guarda, tu não sabe dia de amanhã. Meu Deus, uma luta, guarda para você. Uma guerra no período da desobediência. A Bíblia conta a história de um homem que era um homem de Deus, ouvia a voz de Deus, recebia a palavra, a direção de Deus, mas por vezes essa luta da carne contra o espírito era vencida pela desobediência. Esse homem, ele recebe uma palavra de Deus para ir profetizar contra a cidade de Nínive, Jonas. Deus aparece para ele, Deus dá uma visão a ele e diz: Jonas, vai à cidade de Nínive, essa grande cidade, e pregue contra ela, porque eu estou enviando um tempo de juízo contra essa cidade. E o texto diz que Jonas recebeu a palavra, e ao invés de ir para Nínive, ele desce até a cidade de Jope, um porto. E quando ele chega em Jope, ele, ao invés de pegar a direção para ir para Nínive, ele decide ir para um outro lado, para uma cidade, para uma terra estranha. Nós tivemos a oportunidade de estar no porto onde Jonas embarcou, e lá tem um mapa geográfico e as coordenadas das rotas, e você fica em cima do mapa e você vê que Deus mandou Jonas para Nínive, e ele decide ir para Tarsis, sentido oposto, direção oposta. Quando nós olhamos essa história, nós vamos dizer: meu Deus, quanta dureza de coração. Deus apareceu, Deus mandou, e ele vai para o outro lado. Aí o texto começa a dizer que quando ele chega no porto, ele encontra um barco, um navio. E então ele pega o seu dinheiro e paga a passagem para entrar no navio, que não vai para Nínive, que vai para Tarsis, para o lugar oposto. E ele entra no navio. Todas as vezes que a gente se opõe à vontade de Deus, nós pagamos um preço. A viagem que nós fazemos, que é contrária à vontade do Senhor para a nossa vida, é uma viagem que nós mesmos custeamos. Meu irmão, quando você vai no fluir da vontade de Deus, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter, mas no final, quando você estiver quase morrendo, dizendo: meu Deus, me acabei, vem a graça do Senhor, que abre porta, que te fortalece, que traz o escape. É a graça do Senhor, é um presente imerecido, que você diz: meu Deus, achei que eu ia morrer, Jesus. Mas porque você está fazendo o que Ele mandou, Ele te sustenta. Agora, o contrário também é verdade. A viagem que fazemos para nos opormos à vontade de Deus, quem paga o preço da viagem somos nós. Jonas vem e paga o preço: eu vou entrar, eu vou para lá, eu vou dar o meu jeito. É Deus dizendo: não vai, não vai. É Deus dizendo: não fala, não fala. É Deus dizendo: perdoa, perdoa. É Deus dizendo: libera, libera. É Deus dizendo, mas aqui dentro a gente diz: não, eu estou no controle. É Deus dizendo: não vai, não vai, não vai. Mas aqui dentro eu dizendo: eu vou, ninguém me segura. Quando a gente olha a história grandiosa de alguém pegando um navio e indo para a direção oposta, parece uma loucura. Mas quantas vezes essa loucura é cometida em nós, em pequenos desejos que se opõem à vontade de Deus? É a esposa que Deus deu a ela a capacidade de ser a mulher sábia para edificar a casa e apaziguar a família, mas que com a sua voz toca fogo no coração do marido, que toca fogo no mundo, se opondo à vontade de Deus. É o marido que foi chamado para ser o cabeça e dar a direção,
mas está tão envolto no seu próprio mundinho que não consegue dar direção nem mesmo para a sua própria existência, e a família fica vendida, perdida. E então aqueles que não têm a direção de Deus têm que assumir o controle, e o barco entra em conflito, se opondo à direção de Deus. É aquele sentimento de Deus dizendo: abençoa, eu já te dei, está contigo, abençoa, seja liberal, libera. Mas aqui dentro aquele medo dizendo: meu Deus, mas e se eu der, como é que vai ser? E se eu abrir mão disso, eu gosto tanto disso. Me lembro de um dia em que eu já era ministro do evangelho, já pregava a palavra, já era um evangelista. Um dia de frio, chuva, frio. E a Graça trabalhava numa loja, ela era gerente. As roupas novas que chegavam, as primeiras eram as nossas. E eu vi uma blusa, sabe aquela blusa assim? Na época era blusa de futebol americano. Eu digo: meu Deus, essa aí, ó. Ela chegou em casa com a blusa. Eu digo: meu, que top essa blusa. Botei a blusa, fui para o culto. Cheguei no culto, aquele frio, sentado, daqui a pouco na última cadeira da igreja. Eu olho para trás, uma pessoa em condição de rua, só de bermuda e camiseta, todo molhado. Eu olhei e disse: meu Deus, Senhor, que isso? Um frio desse, Jesus, abençoa ele, meu Deus. De verdade, meu coração se comoveu. E Deus disse: pega a tua blusa e dá para ele. Eu: amém, Senhor. E quando eu fui ver a blusa, era blusa nova. Senhor, tem blusa lá na ação social, Senhor. Senhor, é o seguinte, eu vou ali na frente orar pelo povo, Senhor. Se quando acabar a oração ele estiver aí, eu vou entregar, Senhor, não tem dúvida. E fui lá, orei, até porque não queria oração, e me enrolei todo. No final levantei a cabeça assim para ver. O cara não estava, nem era de Deus. Quando eu saí da igreja, a voz de Deus veio: tu queres ir às nações e não consegue se livrar de um pedaço de pano? A sensação que eu tive é como se eu estivesse nu, envergonhado. Fui para casa chorando. Não tinha mais coragem de falar em nome do Senhor, porque é algo simples. Passam os dias. Fui pegar a Grazi na loja. Quando a gente atravessa de novo, frio e chuva. Quando a gente está entrando na loja, na padaria, na frente da loja, alguém sentado na mesma condição, frio, chuva, bermuda, camiseta, todo molhado. Eu olhei para a Grazi olhou para mim. A gente foi lá, compramos uns pães, e aí a gente trouxe para ele. Ele começou a comer e tal. Aí ele falou assim: ora por mim. Botou a mão, pegou a minha mão e botou a mão na cabeça dele. Quando ele pegou a minha mão e botou na cabeça dele, Deus me disse: ainda que tu não estejas na igreja, o mundo espiritual reconhece a autoridade que os meus filhos carregam. Agora pega a tua blusa e dá para ele. Qual era a blusa, será? Eu nunca tirei uma blusa tão rápido na minha vida. E quando eu comecei a colocar nele, ele disse assim: não, tu vai ficar com frio. E foi uma luta, eu quase briguei com o camarada. E eu falei para ele: não, tu vai pegar. E botei a blusa nele e saí na chuva, feliz da vida. Não existe nada melhor do que obedecer a Jesus. Não existe nada melhor do que ficar quietinho quando Ele diz: fica quieto, te cala. Do lado de fora pode ser que você está perdendo a guerra para quem está vendo, mas aqui dentro você sabe: eu estou ganhando com meu Senhor. Jonas agora entra no barco, e um desobediente em uma embarcação bota todo mundo em risco. Ministério de louvor, quase sempre uma das áreas atacadas. Todo mundo fazendo direitinho. De repente estoura um negócio, de repente não sei o que, de repente tudo atravessado. É batata, tem um desobediente no meio. Senhor, quem é? A minha oração é sempre assim: ou quem é o abençoado, Senhor? Quem é, Senhor? Revela, Senhor, revela. Aí Deus mostra. Aí a gente chama para conversar, e aí assim, não precisa dizer: mano, tem sentido um peso assim? Pois é, meu Deus.
tem sentido de um tempo para cá a coisa não está fluindo. É mesmo? O senhor percebeu? Eu percebi, cara. E assim, o que tu acha que é? Não sei. Será que Deus não te pediu para fazer algo que de repente, ai meu Deus, é verdade? Aí vem a consciência. Isso acontece conosco. A mensagem de hoje tem como título: deixando de funcionar e aprendendo a fluir. Funcionar é o trivial, é o natural, é o dia a dia. Agora Deus deseja nos colocar num rio que a gente comece a fluir. E como é que a gente flui? Quando a gente aprende a ter prazer na obediência ao comando de Deus. É quando Deus fala e nós não resistimos. É quando Deus manda e a gente vai para onde Ele manda. Jonas entra na embarcação. O texto diz que começa uma tempestade terrível. A tempestade não era apenas onde Jonas estava, era todo o barco, toda a família, toda a empresa, toda a nação prejudicada por causa de um desobediente dentro do barco. Um dia o povo de Israel foi para uma batalha contra um inimigo que Israel estava acostumado a vencer. O povo de Israel estava acostumado a vencer. Davi já estava dizendo: olha, eu nem vou porque esse adversário aí é simples. Separou alguns homens, não muitos, para não desgastar o exército, e mandou eles para a batalha. E eles foram e perderam a guerra. E Davi fica desesperado e diz: Senhor, como é que é isso, Senhor? Nós vamos para a batalha e a gente perdeu a batalha. Meu Deus, Senhor, o que foi? E Deus diz: Davi, por que tu estás orando a mim? Eu não te dei uma ordem que ninguém pegasse despojos desse povo idólatra? Agora vai, Davi, e procura no meio do arraial, porque tem alguém que pegou algo que não deveria ter pego, botou a mão em algo ilícito, e atravessado no meio do arraial contaminou toda a nação. No outro dia descobriram quem era, botaram para fora, tiraram a maldade, limparam o arraial e foram para a batalha e venceram, porque Deus estava com eles. A tempestade começa. As pessoas da embarcação não têm ideia do que está acontecendo, começam a jogar as cargas do barco para fora, tentam aliviar, tentam de alguma maneira fazer com que o período de guerra diminua, mas a tempestade só aumenta. E o texto diz que Jonas vai para o porão do barco, vai dormir. Tem gente que no meio da guerra está dormindo, mas não é porque tem paz, é porque já abriu mão da batalha para viver a vontade de Deus. Deixou a vida levar. Não é porque ele está consciente e sabendo que Deus é com ele, não, é porque ele jogou a toalha. Jonas tinha jogado a toalha e foi para o porão. Aí o capitão do barco, diz o texto, desce, vai até no porão. O capitão das nossas vidas somos nós. O capitão da nossa história, da nossa realidade, somos nós. Quem comanda, quem está no timão da nossa existência, somos nós. E às vezes tem coisas que estão afundando a nossa embarcação, que não estão no convés, estão lá no porão, escondidinhas. São coisas que quem está vendo a embarcação de fora não alcança. São situaçõezinhas escondidas lá no porãozinho do coração. São pequenas mágoas, pequenas resistências. São situações que estão causando um dano em toda a embarcação, mas que não estão na superfície, está lá no porão, lá embaixo. E aí o Senhor nessa manhã está dizendo: eu quero levar vocês para um lugar de fluência. E tem tempestade que vão parar, vão cessar. E para elas cessarem, você precisa descer lá no porão, lá no secreto, lá no oculto. Colocar a mão naquilo que você sabe que está trazendo dano para toda a estrutura. Trazer isso à tona, trazer isso à luz, para que o Senhor conserte. O capitão vai e quando ele chega lá, ele diz: por que você dorme? Você não vê tudo que está acontecendo? Cada um dos tripulantes está orando, cada um ao seu Deus. Busque o teu Deus. Os homens da embarcação lançam sortes e descobrem que o causador do caos é um desobediente, Jonas. Vão até ele e agora dizem: o que a gente faz?
para se livrar dessa tempestade. E ele diz: olha, tudo isso que está acontecendo aqui é por minha causa. Se vocês me tirarem da embarcação, a tempestade termina. Ele tinha consciência plena do seu erro. Quem conheceu a Jesus pode falar o que quiser, mas tem consciência plena quando está errando. O período da ignorância ficou para trás. Agora nós vivemos um tempo de iluminação. Nós podemos nos enganar, mas não enganamos o Senhor. O Senhor sabe que nós sabemos. Só que Ele é tão bom que Ele não nos acusa. Ele com amor nos conduz a um arrependimento. Como é que nós tentamos corrigir um filho? Exortação, vara da disciplina. Hoje em dia não pode, mas tem a mão boa que abençoa. A gente vai corrigindo. Sabe como é que Deus nos leva ao arrependimento? Não é pelo açoite, não é pela condenação, não é pela repreensão. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz a um arrependimento. Eu estava perdido, com crise de pânico debaixo de um sofá, achando que eu ia morrer, tinha feito tudo errado, tinha acabado com a minha vida. Era uma vergonha para minha família, era uma vergonha para mim mesmo. Eu achei acabou. E um dia Deus foi lá embaixo do sofá e disse: Marlon, o que para você é final e morte, para mim é vida e recomeço. Te levanta. E nessa manhã o Senhor pode deixar para trás todo esse período de desobediência e vergonha com um toque. Basta reconhecer, como Jonas fez, dizendo: sou eu o problema. O problema não é o barco que é frágil, o problema não é o mar que é revolto, o problema não é a cidade, não é a empresa, não é a família, o problema sou eu. O problema sou eu, Senhor, que sou inconstante. O problema sou eu, Senhor, que não tenho me dedicado quanto o Senhor tem pedido. O problema sou eu sou o problema, me ajuda. E aí Paulo vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no meio da tempestade, invoque o nome do Senhor e essa tempestade vai passar. Está no caos financeiro, invoque o nome do Senhor e o Jeová Jireh, o Deus provedor, vai te encontrar. Está no meio de uma enfermidade, invoque ao Senhor e o médico dos médicos chegará. Está com problema, invoque ao Senhor. Jesus. Ele cai na água e aí parece morte. E aí Deus, pela sua bondade, envia um grande peixe que o engole. Ele fica envolvido durante 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E aquele peixe tinha um GPS e a rota era obedecer a Deus. Animais irracionais que obedecem ao Senhor. A natureza que declara a glória de Deus. Isaías disse: levante os teus olhos e contemple as alturas. Quem foi que criou todas essas estrelas? Foi o Senhor Deus, que com o seu poder imensurável e com a sua força inextinguível, põe todas as estrelas do céu como um exército celestial em marcha. Ele chama cada uma dessas estrelas do universo pelo seu próprio nome, e quando Deus ordena, elas prontamente lhe obedecem. Se as estrelas do céu obedecem ao Senhor, nós, igreja, seremos esses que vão caminhar fluindo na vontade de Deus. 2026 vai ser marcado por um fluir poderoso na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Mas até aqui não deu, até aqui foi tropeço, até aqui foi luta. Mas chega uma hora que a luz brilha. Estamos vivendo o mês da colheita. O Senhor disse na ceia: esse é o mês que vocês vão colher. A minha casa, a minha família, a nossa igreja, nós estamos constrangidos com tanta bondade de Deus. É uma notícia boa atrás da outra. Bispo, é só alegria? Não, tem luta. Mas no final a gente sabe que vai dar certo, porque o nosso general venceu.
E essa palavra está sobre a tua casa, essa palavra está sobre o teu ministério, essa palavra está sobre a tua família, essa palavra está sobre o teu coração. As coisas velhas vão passar e já passaram. E no Senhor tudo se faz novo. E para nós terminarmos, a terceira fase da vida é a fase da fluência. É a fase do fluir em Deus. E como é que eu fluo? Como é que eu não apenas funciono? Eu fluo em Deus, eu ando no sentido do que Deus quer quando eu obedeço a sua direção. Jesus escolheu 12 homens. E desses 12 homens teve um que toda a história relevante com Jesus, escrita, relatada, tem ele no meio. Ora porque ele se atravessava, ora porque ele falava que não devia falar, ora porque ele estava sempre ali no centro do negócio. Pedro foi a pessoa que andou com Jesus, que foi com certeza uma daquelas que mais fluiu. E quando você vai ver a característica dos discípulos, você vai ver que Pedro era o mais atravessado. Era questionador, era sanguíneo, saía fazendo coisas que não devia, depois se arrependia, voltava para trás. O cara era uma luta, 3 anos e meio sendo discipulado por Jesus. E no final da vida, quando Jesus estava indo embora, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. O pastor dele era Jesus. Só que Jesus, quando vai embora, não diz: Pedro, não deu, eu tentei. Não deu, Pedro, não deu. Infelizmente, o tempo acabou. Foi isso? Não. Jesus vai embora e dá uma carta de esperança. Tu ainda está ruimzinho, mas tu vai ficar bom, Pedro. Aleluia. A história de Pedro começa com Jesus. O dia em que o seu irmão André, que era o crente da família, encontra Jesus. O cara crente na casa de Pedro não era Pedro, era André. André já era discípulo de João, o Batista. André era o cara que clamava, que buscava a Deus. André estava focado: eu vou encontrar o Messias, eu vou encontrar Deus, eu vou encontrar. Ele estava buscando. E quando ele encontrou Jesus, o dia que João Batista estava nas margens do Jordão, e Jesus passou, e aí João teve a revelação: aí vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora André se levanta e vai atrás de Jesus, e passa um dia inteiro na casa de Jesus. Depois desse dia, a primeira coisa que André fez foi correr para casa. Foi para Betsaida, onde eles moravam. E chegando lá, ele diz: Pedro, vem comigo. Nessa época, Pedro ainda era chamado de Simão. Simão, vem comigo. E eles foram. Quando chegaram até a presença de Jesus, Pedro teve um encontro com o Senhor. Depois desse encontro, Pedro aprendeu a fluir. Como? Ainda que com um monte de dúvida na cabeça, ainda que com estereótipos no seu coração, ele aprendeu algo: sempre que Jesus falar, eu vou obedecer. Ainda que chorando, ainda que com resistência, ainda que questionando, eu vou fazer o que ele mandou. Ele volta para a sua vida, e um dia está Jesus vindo pela praia. Uma multidão vem com Jesus, e Pedro, que já tinha encontrado o Senhor, ainda não caminhava com Jesus. Já tinha escutado falar, já tinha visto coisas, o ministério do Senhor crescendo, mas Pedro seguiu na sua vida: eu sou pescador, eu sou um empresário, eu vou continuar na minha. Até que Jesus passa na praia, e Pedro vem de uma pescaria frustrada, não tinha pego nada. Justo nesse dia Jesus chega, e uma multidão com Jesus. Pedro estava limpando o barco para ir para casa, limpando as redes. E aí Jesus chega, e aquela multidão está ali. Tem 2 barcos na praia. Jesus não pede para entrar no barco de Pedro, Jesus entra. Por que Jesus entra? Porque já conhecia Pedro, já conhecia o seu coração, já tinha intimidade com Pedro. Pedro só ainda não seguia. E tem gente que está nessa, já conhece o Senhor, sabe o que Ele faz, só ainda não segue.
diz: ó, eu vou até ali, vou num cultinho, tá legal, aleluia, mas segunda-feira eu volto para a minha vida. E o Senhor está fazendo um convite para você hoje: deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu ser o Deus da segunda-feira, deixa eu ser o Deus da terça, da quarta, da quinta. Deixa eu ser o Deus que te levanta, que faz você deitar. Deixa eu ser o Deus das tuas finanças. Deixa eu ser o teu Deus. Ele entra no barco e diz: Pedro, empurra o barco um pouquinho para dentro d'água, Pedro. Senhor, eu pesquei a noite toda, eu estou cansado, eu quero ir para casa, Senhor, bem agora, Senhor. Foi isso que Pedro fez? Não. Acabado, decepcionado, sem dinheiro, cansado. Mas Jesus pede, o que ele faz? Tá bom, Senhor, empurra o barco para dentro d'água. O texto diz que, para desânimo de Pedro, Jesus se assenta. Quem é que prega sentado? Quem sabe que vai falar muito. E Pedro estava doido para ir embora. E Jesus se assenta. E ele começa a pregar para a multidão. E ele fala com o povo. E enquanto Jesus fala, pessoas estão sendo libertas. Enquanto Jesus fala, nódulos estão desaparecendo. Enquanto Jesus fala, cegos estão voltando a ver. Enquanto Jesus fala, milagres acontecem. É uma explosão de milagres enquanto Jesus fala. Só que Jesus não está falando com Pedro. Pedro só está ouvindo o que está acontecendo com os outros. Essa é a antessala do teu milagre. É quando você está escutando o que Jesus está fazendo na vida dos outros. É quando você está vendo o milagre que está acontecendo com a igreja, com o pastor, com não sei quem. É quando você está vendo e parece que é tipo assim: meu Deus, acontece com todo mundo. Não, meu irmão, isso é para aquecer o teu coração. Está chegando perto. E depois que ele prega para a multidão, ele se vira para Pedro: agora chegou a tua vez, Pedro. Pedro, agora que eu já estou dentro do teu barco, agora que eu já estou dentro da tua vida, agora que eu já tomei conta de tudo, Pedro, vamos voltar às águas profundas. Jesus não levou o Pedro para um lugar que ele não conhecia. Jesus levou o Pedro para um lugar que ele dominava. Dominava, mas já não fluía. Tocava, mas já não flui. Pregava, mas não flui. Trabalhava, batia o cartão, pagava a conta, mas não flui. Agora Pedro vai com Jesus, mas antes de ir, ele diz: Senhor, até aqui eu tentei, Senhor, com todas as minhas forças. Eu tentei, Senhor, de verdade eu tentei. Foi uma noite inteira, Senhor, lançando rede, uma noite inteira. Não sei se você já foi pescar com alguém que gosta de pescar. Se tem uma característica de pescador, sabe qual é? Persistência. Quem não gosta fica doido, porque o camarada lançou 132 vezes, não pegou nada. Mas na cabeça do pescador, um pouquinho para o lado vai pegar. Uma remadinha para frente, agora vai dar, agora vai dar. Quem não é pescador diz: é maluco? Mas é o espírito do pescador que se renova a cada tentativa. E talvez você está assim, com o espírito se renovando a cada tentativa. A realidade é difícil, mas quando o dia amanhece, você se enche de esperança e diz: amanhã vai dar certo. Talvez é uma dívida que você não consegue pagar e você diz: não, mas amanhã vai dar certo. É algo que vai acontecer, vai dar certo. Quem sabe é um problema com o filho que você está lutando, e você diz: não, amanhã vai dar certo. Essa semana vai dar certo, algo vai acontecer. Algo Deus vai fazer por mim. E quando o dia amanhece, a esperança se renova, porque o sol da justiça volta a brilhar. Pedro, vamos ao mar alto. Pedro, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu tentei uma temporada inteira, eu tentei, mas eu não consegui nada. Pedro agora reconhece que na sua força não deu, mas agora ele também vai reconhecer o poder que habita na palavra. E ele vai dizer: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eles entram no barco e Pedro começa a remar, e eles vão de novo às águas profundas.
Jesus não vai dizer para Pedro: Pedro, agora lança a rede. Jesus não vai dizer para Pedro: Pedro, é aqui. Pedro não vê um cardume e diz: achei os peixes. Não, o texto diz que Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra. Ele vai andando, ele vai navegando. O mar é tudo igual. Nós estivemos lá, o mar da Galileia é lindo, mas não tem uma ilha no meio, não tem um arquipélago, não tem pedras elevadas para que os peixes fiquem. Não tem uma referência, é tudo igual, é água. Como é que Pedro sabe a hora de lançar a rede? Porque ele não lança na sua vontade, ele lança sobre a palavra. A palavra que você carrega. Quando você chegar no lugar da promessa, essa palavra vai incendiar o teu coração. É aqui. Essa palavra, quando chegar o tempo para a tua vida, ela vai começar a queimar e você vai entender: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. É agora, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é agora. É nessa manhã, é nesse domingo, é hoje. É hoje. E Pedro então lança as redes. E porque a palavra de Deus não falha, é tanto peixe que um homem só não consegue botar as redes para dentro. Porque a medida do Senhor é assim: quando Ele começa a te abençoar no fluir, ela começa sendo calcada, depois é sacudida, mas por último vai ser transbordante. Vai ter para você, vai ter para os teus, vai ter para nós, vai ter para os outros, vai ter para todo mundo, em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã.